Sabe, quando a gente pensa em tecnologia, é super normal a gente estar acostumado com aquela ideia de atualizações de software, né? Uhum, com certeza. O sistema fica obsoleto e a gente simplesmente tem que atualizar. Exato. A tela avisa lá que tem uma nova versão disponível e a gente aperta o botão para corrigir as falhas. Mas e se a gente aplicasse essa mesma lógica para a moralidade humana, Nossa, essa é uma analogia muito boa. né? E se as leis que regem o nosso comportamento também passassem por essas grandes atualizações ao longo da história? É exatamente isso que o nosso mergulho nas fontes de hoje vai explorar. A gente vai focar no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o texto propõe basicamente que o progresso moral da humanidade rolou em três grandes fases, culminando numa aliança bem inédita entre a ciência e a religião. Certo. Vamos desempacotar isso. Pensando nessa analogia da tecnologia, a gente pode dizer que a lei moral teve o seu código base, digamos assim. A versão 1.0 desse sistema seria Moisés. Exatamente. E o que é fascinante aqui é como o texto faz uma separação cirúrgica, sabe? Ele divide o que veio de Moisés em duas partes bem distintas. Ah, as leis divinas e as leis civis, certo? Isso. A primeira são as leis de Deus, que estão lá resumidas nos 10 mandamentos, tipo o não matarás. E essas são imutáveis. Tá. E a segunda parte? A segunda parte são aquelas leis civis ou disciplinares que o próprio Moisés criou. E essas leis civis eram bem pesadas, né? Aquela coisa famosa do olho por olho, dente por dente. Perfeito. Elas eram leis extremamente rígidas mesmo, totalmente baseadas no medo e na punição física. Credo. Pois é, mas o texto explica o porquê disso. A gente tem que lembrar que Moisés liderava um povo que era muito turbulento na época. Eles eram rebeldes, tinham acabado de sair de séculos de escravidão. Faz sentido. Apelar para a filosofia pura ali não ia dar muito certo. De jeito nenhum. A linguagem do limite extremo, do terror mesmo, era a única ferramenta que eles conseguiam respeitar para manter o mínimo de ordem na sociedade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque aí, séculos depois, a humanidade recebe a versão 2.0 que é Jesus. E a grande sacada intelectual do texto é mostrar que essa versão 2.0 não deleta o código base da versão 1.0. Exato, ele até fala com todas as letras que não veio destruir a lei. Isso. Jesus não apaga as leis de Deus. Ele faz tipo uma super otimização do sistema, ele resume tudo em uma regra central, que é amar a Deus e ao próximo. Uhum. Instaurando essa lei do amor e do perdão, ele simplesmente torna obsoletas todas aquelas leis punitivas antigas do Moisés. A moralidade passa a nascer da empatia e não do medo. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Se a ideia de Jesus era simplificar a moralidade usando o amor, por que ele falava de um jeito tão enigmático? A fonte mostra que ele usava parábolas o tempo todo, tipo a do filho pródigo. Sim, a do semeador também, ele adorava metáforas. Exato. Não seria muito mais fácil entregar a informação toda de uma vez, tipo um manual de instruções direto, para evitar um monte de distorções ao longo dos séculos? Então, se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta é que o texto data justamente na imaturidade intelectual do pessoal daquele período. Ah, a humanidade não ia dar conta do recado. Ninguém ali tinha base para compreender leis universais mais complexas. Entendi. É como tentar explicar, sei lá, física quântica para uma criança de 5 anos usando fábulas. Perfeita comparação. Jesus plantou a semente com histórias, porque era o formato que a mente da época conseguia reter. A revelação inteira precisou esperar o avanço do conhecimento. E é aí que entra a versão 3.0, certo? O texto introduz o espiritismo como essa terceira fase, mas pelo que eu vi, diferentemente das outras, não é um profeta só que traz isso. Exato. O espiritismo é apresentado como um ensino coletivo. Não tem um líder lá no topo de uma montanha ditando regras para todo mundo. É uma coisa mais distribuída. E isso, o texto descreve como uma comunicação de inteligências invisíveis, os espíritos, acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares do mundo.
para tirar o véu daquelas parábolas. Exatamente. Tirando o véu e explicando os mecanismos reais por trás das metáforas de um jeito bem lógico e claro, sem misticismos. E o ponto alto é como eles unem a ciência e a religião. Tá, mas como isso funciona na prática? Porque muita gente acha que são opostos. O argumento é brilhante na simplicidade dele. Eles veem a ciência e a religião como duas alavancas da inteligência humana. A ciência estuda as leis materiais, tipo a gravidade, ou a biologia. E a religião foca nas leis morais, como a ética. Como as duas leis teriam a mesma origem universal, elas não podem brigar entre si. Ou seja, se a ciência prova cientificamente que a Terra é redonda e orbita o Sol e uma interpretação religiosa diz o contrário, É a interpretação religiosa que está errada. faz todo sentido. Sim, elas se validam. A ciência sem a moralidade pode criar armas de destruição em massa. A religião sem a ciência cai no fanatismo cego. Elas precisam trabalhar juntas. Então, o que tudo isso significa? Significa que a evolução do conhecimento não dá saltos mágicos do nada. Exato. O nosso software moral precisa de um hardware intelectual capaz de rodar ele. A moralidade e o entendimento científico caminham de mãos dadas, atualizando a nossa compreensão do universo passo a passo. Isso levanta uma questão importante. Diga. Se a compreensão exige que as grandes verdades sejam reveladas aos poucos, apenas quando a sociedade tem maturidade para entender, quais leis complexas do universo a gente hoje ainda é infantil demais para processar? Nossa, é de explodir a cabeça isso. A nossa versão atual com certeza não é a última. Fica aí essa reflexão para quem escuta o nosso mergulho continuar pensando durante a semana. O aprendizado nunca para. Até a próxima atualização, pessoal.